então, né, na história Mahabharata, Bhagavad Gita, a gente desenrolando todo esse processo de guerra, foi, né, meio que resolvido todas as partes, né, dos principais da guerra, mas tem alguns antagonistas que são importantes a gente lembrar deles aqui, que eles passaram em algumas partes da história e deixam um ponto, né, realmente que tem que ser resolvido ainda, né? São eles, né, Shakuni, Dushasana, e não realmente são os dois realmente necessários para, né, para desenrolar, que eu acredito ser importante nesse momento desenrolar, e também Duryodhana, né, como vai finalizar toda essa história, porque, né, realmente Duryodhana ainda está vivo, ainda está pronto para a guerra, né? Então, mas lembrando então de Shakuni sendo tio, né, de Duryodhana, irmão de Gandhari, né, a mãe de Duryodhana, então veio de outro reino, e ele tinha uma fixação, né, por conta justamente do casamento de Gandhari com Dhritarashtra, o pai de Duryodhana, né, o rei cego, por conta justamente foi no caso Bhishma que foi buscá-la, né, no reino, né, para poder casar com Dhritarashtra. Então ele tem uma problemática com Hastinapura, que é esse reino, né, aqui, tendo colocado como voto que se iria destruir esse processo. Então Shakuni seria meio que um arquiteto, né, da guerra de Kurukshetra. Aquele que incita, provoca e que fez isso tudo acontecer, né, realmente. Que Duryodhana, apesar de ter o desejo, né, justamente contra os Pandavas, ele não tinha muita, vamos colocar, inteligência de gerenciar como chegar a esse processo, como resolver esse processo. Quem resolvia por ele era, né, então, esse tio. Shakuni. E ele então está durante todo antes e durante a guerra, né, também. Então ele foi ali justamente quem arquitetou, mas ficou ali, e justamente nesse momento ele também tinha, né, os processos dele ali, que ele também foi jurado, né, no momento do processo do jogo dos dados, né, que foi ele quem ganhou de Yudhishthira, que provocou todo o Yudhishthira para a perca dos dados e perder todo o reino, por tudo isso daí. Então ele foi prometido, né, Nakula, e no caso Saradeva principalmente, né, falou que justamente mataria, né, Shakuni. Então assim foi, né, na guerra. Teve todos os processos, ele esteve, né, dentro, né, guerreando, né, ele que justamente também incitou a guerra à noite, quebrando o Dharma também, do Dharma da guerra, então, né, sempre ficou ali arquitetando. E num dado momento de guerra, justamente ele encontrou com, né, justamente Nakula e Saradeva, né, no final, já para esses pedaços. Saradeva, então, né, com a guerra feroz contra ele, consegue justamente, né, matá-lo. Então, assim termina então, a história de Shakuni, né, então, sendo morto dos Pandavas, né. E assim, então, todo o processo desenrola dessa forma. Tem Dushasana também, que é interessante saber, que é esse irmão de Duryodhana, o irmão mais próximo de Duryodhana, e que é aquele que faz tudo que Duryodhana pede fazer. Estava durante todo o processo, né, antes e durante da guerra, ele também estava. Foi ele que puxou o cabelo de Draupadi, né? Aquele justamente momento em que, né, justamente chama-se Draupadi, quando ela é perdida no jogo de dados, e quem puxa, né, quem traz, né, ela para o jogo ali, para justamente, né, se tornar agora escrava, é Dushasana, e faz todas aquelas ofensas a Draupadi, e é jurado também, né, por Bhima, que falou que mataria, né, Dushasana, e iria estripá-lo, né, realmente cortá-lo, e beberia o sangue dele ainda quente. E Draupadi também entra no juramento, colocando-se que só, né, nesse momento que a Draupadi, justamente pela ofensa que ela sofreu, né, então ela lavaria os cabelos dela no sangue
né, do Shasna. Essa foi a promessa, né, de acontecer, né, que iria acontecer, que é para acontecer, e né, então o Shasna também esteve durante a guerra, durante vários pontos da guerra, né, guerreando, matando, né, partidos, né, justamente né, dos guerreiros, né, de Pandavas, dos Pandavas, e teve um desenrolar até quando se Nakula, né, Nakula e Sahadeva, Nakula, justamente né, no momento da guerra, né, guerreou, teve um contato de guerra com Dushasana e ganhou. E só não o matou porque falou, né, justamente lembrou ele que ele estava prometido a Bhima, né, que Bhima né, realmente iria resolver aquilo com ele. Num dado instante então, da guerra também, justamente depois, né, um processo de matança, de guerra, né, Bhima foi quem matou os 100 irmãos né, de Duryodhana, né, foi Bhima. E nessa, depois de destruir todos os irmãos, né, justamente esse do Shasna estava escondido, né, e justamente pegou Bhima cansado. Né, justamente quando Bhima estava cansado, ele atacou Bhima, né, falando, né, vem aqui e tal, né, foi para partir para a guerra, né, pensando em matá-lo dessa forma, e entrou na guerra justamente, né, porque estava ali no processo de luta, né, corporal, com Bhima. E Bhima já muito cansado, quase perde né, a batalha ali com o Shasna, mas justamente com a lembrança daquela honra, daquele desprezo, daquela situação né, feita em vida lá justamente nos dados, Bhima toma uma força né, comunal de raiva e parte novamente para cima de Dushasana e o mata, e acerta, né? No caso ele, né, de forma mortal. O que corta ele de forma mortal é tacar ele assim, e aí é a hora que justamente Bhima faz tudo né, o que foi prometido. Pega a espada, abre o peito, né, a barriga dele toda, e né, justamente pega o sangue ali e bebe o sangue de Dushasana. E ainda leva o sangue para Draupadi lavar os seus cabelos, né? Que até né, depois dessa parte justamente dos jogos, né, Draupadi, né, justamente também, né, em todo né, o acordo, né, a honra, né, no caso que se colocou, ela né, não tinha mais prendido os seus cabelos, estava com os cabelos soltos, alvoaçantes, né, não fazendo mais cabelo de semente de princesa amarrado por conta daquela situação, e só voltaria, no caso, a prender os seus cabelos após lavar com o sangue do Shasna. Então, nesse momento, ela lava os cabelos, né, justamente como se lavasse a sua honra, né, retirada no momento do jogo dos dados, naquele momento. Né? Então, esse é aquele desenrolar também necessário que precisava existir para poder né, mostrar essa parte de Draupadi na lavagem dos seus cabelos, com sangue do Shasna. Então, aí foi mais um ponto, realmente. E aí, por fim, desenrolando esse fim ali, tem a questão justamente de Duryodhana. Duryodhana, então, quem era Duryodhana nesse processo todo? Foi ele que justamente é o rei ali, né, nesse momento, é o rei dos Kauravas, de Kurus, então, dos Kurus. E ele, então, foi aquela pessoa que o nome dele até significava dura batalha, né, dura batalha, algo como assim, né, duri, de duro, realmente, Odana, de batalha, é uma grande batalha. Ele realmente, nesse ponto, ele sempre se colocou como um kshatriya, ele sempre foi muito lutador, sempre foi muito para frente, muito realmente guerreiro, né, e tem sua honra, seu dharma nesse propósito. E ele foi justamente um que seguiu o seu próprio dharma, aquele justamente do seu egocentrismo, né? Então, o que ele achava que era certo para ele, ele seguia naquilo ali. Seja o que for que acontecesse, seja o que tinha à sua frente, ele passava. Aquele justamente o que é egocêntrico mesmo, né? Meu, eu e eu pronto, né? Eu e eu somente. Então, o que precisasse fazer para poder alcançar o seu desejo, seria isso,
ele faria na vida. E foi assim que ele fez todo o processo de vida. Tudo que ele precisou fazer para satisfazer o seu prazer, ele fez. Então ele também tem esse ponto, né, que é lembrado, né, de que é da pessoa que faz o que deve ser feito, faz o que deve ser feito, né, para ele, pelo menos. Então ele, né, tem essa visão, né, desse ponto. Diz então que ele foi para uns um mau governante, justamente pelo seu ego ser grande, mas foi também um grande governante porque ele fazia tudo que tinha para ser feito. Então ele tem essa, como toda a história, né, justamente tem um ponto positivo e negativo, o Duryodhana também tinha. Né? Então esse foi ele. Na guerra, né, realmente ele foi um corpo, né, o rei, normalmente ele não simplesmente ficou acovardado ou qualquer coisa, ele realmente lutou muito, né, e ele, inclusive na história, coloca-se ele, né, ganhando, né, justamente, né, de Nakulisahadeva, de Bhima por mais de uma vez, né, ferindo, fala-se ganhando assim, né, ferindo, né, Bhima por mais de uma vez. Então realmente ele foi um guerreiro muito à altura, né? E nesse momento então final, onde justamente não tinha mais quem o defendesse, nem quem lutasse justamente a guerra dele, ele justamente, né, se colocou, estava assim em meditação, né, se colocou, tipo, então, todos os Pandavas, né, atrás dele, ele foi para meditação na floresta e meio que como se fosse escondido, né, ali, né, estou meditando. Chegou, os Pandavas foram acima dele e ele escondido, né, justamente dessa forma ficou e falou: eu estou em meditação, siga, né, depois volte. Agora não, né, tipo, eu não estou pronto para a guerra, né? Como se tivesse mais alguma coisa para acontecer. Aí o Yudhishthira fala, façamos o seguinte: se é morto, venha até nós, e não vamos atacá-lo. Você pode escolher, no caso, um de nós para guerrear, né, e vamos escolher então um duelo por toda a guerra. E o Yudhishthira nem precisava, né, de uma situação como essa, né, já que já era vitorioso, já tinha acabado, então ainda foi destruído. Ainda assim ele colocou ainda essa possibilidade para Duryodhana. Ele falou: se você ganhar de qualquer um de nós, você, né, realmente se torna rei. Vamos, né, então resolver isso aqui num duelo, né, toda a guerra num duelo. Foi até arriscado, mas, né, foi a forma que ele falou. Né, vamos ainda, né, como teve nos dados, como teve em vários momentos, o Yudhishthira deu todas as possibilidades, né, do seu adversário, no caso, mudar de ideia. Né? Então aqui, da mesma forma, ele colocou ainda uma possibilidade de vitória ainda para o seu oponente, no caso do Duryodhana. Duryodhana, então, né, de pronto, né, poderia escolher qualquer um, e escolheu, né, Bhima, com quem ele tinha, né, um processo de conflito desde a infância, né, que justamente os dois têm a mesma idade, né, e aí com isso que me trouxe justamente um conflito para a vida, e ele então quis resolver nesse momento. Então vamos lá, Bhima, né, que eu escolhi. Ele parece, né, todo forte, todo, né, certo de si, né, e foram lutar com a Balaclava, que seria a maçã, que justamente é um gadá, né, que eu acho que chama gadá, que é um bastão com uma bolona em cima ali, e os dois foram com todo o jogo e tal, Duryodhana, e aí então, né, Duryodhana estava justamente vencendo a guerra, né, contra, né, no caso a batalha contra Bhima, por conta da sua estratégia. Ele era muito mais estrategista, então sabia justamente que maior resultado do que Bhima, que era muito mais força, né, muito mais garra do que, né, estratégia. Então ele estava vencendo justamente a batalha ali. No que isso estava acontecendo, Krishna, que sempre esteve estrategicamente, né, ao lado dos Pandavas, auxiliando, apontou, chamou o Bhima, né, tipo, lembrou, perna. Aí, dentro do processo de guerra, dentro do Dharma, era proibido, né, atingir a parte inferior do corpo. Mas, né, lembra-se então Krishna que a promessa, justamente lá nos dados também, cada um dos Pandavas fez um juramento naquele momento. E o de Bhima, né, um dos, né, justamente que ele tem mais de um, né, era matar, né, o Duryodhana pela sua coxa. Né, porque foi justamente no processo de Draupadi, novamente, né,
quando Draupadi estava ali, sendo que Duryodhana queria que despisse ela, e em um dos momentos ela falou: venha você que é minha escrava, sente-se aqui nessa coxa, venha se esquentar no meu corpo. Falou dessa forma para Draupadi, e o Bhima ficou irado, possesso de ira, de raiva, né, de Duryodhana, e prometeu então que mataria Duryodhana pela sua coxa. E aí Krishna lembrou, e ele então fez o golpe, né, decisivo, né, realmente na coxa, apesar de ser adármico. E aí ele fala: mas isso é proibido, chamou todos, né, chamou os conhecimentos, isso é proibido, não está certo para o processo de guerra. Aí voltaram a lembrar então. Assim como foi lembrado para Karna, né, a gente foi lembrado para Duryodhana. Onde estava o Dharma quando você tentou matar o Bhima, né, traiçoeiramente, né, jogando no lago? Onde estava o Dharma quando você colocou na casa de Laka, queimou a casa de Laka querendo justamente matar os Pandavas? Onde estava o Dharma quando você humilhou Draupadi? Onde estava o Dharma no jogo de dados? Onde estava o Dharma? Né? Foi citando todas as, né, atrocidades de Duryodhana, né, na vida, justamente pelos processos adármicos que ele tinha feito. E agora ele queria o Dharma, né, a seu favor. Mais um ponto, mas aquele decisivo, mais uma vez, né, justamente mostrando que o Dharma não funciona se não for com ações dármicas. Então não tem justamente um resultado de uma ação positiva se você faz ações negativas. O que vai vir para você é ações negativas, vai vir para você uma reação à sua ação simplesmente, seja ela boa ou negativa. Então se você for boa, se for negativa, é negativa. Então esse é o Dharma. Então ele estava no processo do Dharma, receber esse golpe, né? Realmente ser realmente um processo dármico. Adármico, né? Que ele fez tudo o que ele tinha feito e agora receba pelos seus atos. E recebeu e foi então, né, realmente destruído, né, com esse golpe, foi quebrado os seus ossos, né, e ele ficou justamente vivo ainda, mas não tendo mais como lutar, não tinha, né, acabou-se a guerra, né, de Duryodhana nesse momento. Então, assim ele ficou lá, né, então, né, destruído. Os Pandavas então saíram, então acabou a guerra. Realmente nesse momento onde finaliza-se, né, o processo de guerra, né, com Duryodhana vencido, né? E aí, né, o que acontece ainda tem um pedacinho, um pouquinho de coisa aí, que ainda falta um nome, né, que justamente estava no processo todo, estava na guerra e é também um Maharishi, né, um grande guerreiro, né, que o Ashvatthama, filho de Drona, aquele Drona justamente, o mestre, Dronacharya, né, que justamente foi enganado pelos os guerreiros do Pandava, sobre justamente a morte de Ashvatthama, seu filho, e com isso foi morto por Arjuna, né, no momento que ele estava em luto pelo seu Ashvatthama. O Ashvatthama se manteve então vivo na história e lutando ainda, né, realmente guerreando. E nesse momento eles vai então, né, realmente a Duryodhana vencido, né, e ali está, né, justamente Duryodhana o consagra como um grande general. Coloca, né, você então, né, o que resta, né, para os Kurus. Né, e aí ele justamente é colocado na condição de que, né, você deve matar os Pandavas. Né, a guerra já se acabou praticamente, assim, né, acabado, mas ainda tem né, um último suspiro, né, realmente na história. Aquele no último ainda acontece algo muito importante para a história. E o que acontece? Ashvatthama então colocado nessa condição, ele estava em guerra depois do, né, processo de morte do pai dele, estava com ódio, realmente com raiva de todo o processo, né, da mentira que foi colocado, que fez o seu pai morrer. Então ele continua na guerra ali lutando e nesse momento ele é consagrado general e ele então vai resolver esse negócio, né, matar os Pandavas, já que foi essa a sua missão, né, a partir de agora. Ele então, né, segue o caminho, vai, né, direto para, né, os Pandavas. Isso agora então está acontecendo, né, ali desenrolando, a noite entra, os Pandavas então vão se reunir em festa, né, pela vitória, né, e tal. E no caso, Draupadi, né, no caso tem justamente os filhos dos Pandas, olha onde foi, né?
tem 5 filhos dos Pândavas, né, que estão ali justamente colocados para dormir, né, na noite, né? E no caso aqui, os Pândavas estão, né, em festa e Draupadi é chamada também. Então os filhos ficam, né, os 5 filhos dos Pândavas ficam dormindo. Né? Então o Ashwatthama vai então para o reino para matar os 5 Pândavas dormindo, agora que acabou a guerra, está todo mundo, né, justamente já, né, abaixou suas armas, não tem mais justamente ninguém para a luta, está tudo tranquilo, ele entra com o seu batalhão, né, de guerreiros e sai realmente em busca dos Pândavas lá nos seus aposentos e vai com tudo. No que ele vai, né, realmente ainda encontra mais um elemento também. É muito brilhante, né, realmente essa história. Ambar, aquela justamente Ambar que, né, tinha que matar Bhishma, né? Então, mas aí no caso Ambar, com um nome que eu não vou me recordar agora, qualquer coisa eu coloco né, embaixo aí na descrição, só para, né, não faltar ninguém, nenhum nome, né, ou o mínimo de nome possível, que ainda tem muito nome aí nesse meio dessa bagunça toda, né, dessa história toda. E aí então ela, né, que no caso agora é um homem, que justamente foi naquela questão que, né, entrou na história na guerra para poder matar Bhishma, para resolver aquilo, também está na história de Drona, que também não entrei no ponto, mas enfim, ela está ali também, ele no caso, que é um homem agora, né, e ela está defendendo, né, a última defesa dos filhos dos Pândavas. Ela também é morta, então, justamente por conta da raiva de Ashwatthama, né, que estava ali, aproveitou o incesto que também já matou, e foi nos Pândavas, e matou, então, os Pândavas, né, Pândavas, né, que seriam os filhos dos Pândavas, né, ali estaria, né, todo, na verdade, o pós, né, o reinado estaria ali naquelas mãos daqueles que seriam agora os príncipes. E ele volta então, o Ashwatthama matou, né, e a Draupadi com um plim, né, realmente aquela intuição feminina que, aliás, ela nem queria sair lá dos aposentos, mas como ela foi chamada, ela foi, e no caso, mas antes de, né, justamente de resolver tudo, ela, né, sentiu que alguma coisa tinha acontecido, né, estava acontecendo e ia acontecer com seus filhos. Né? Quando ela voltou para, né, os aposentos, os filhos dos Pândavas estavam mortos. Né? E aí, então, o Ashwatthama volta e vai lá em Duryodhana e fala: matei os Pândavas, mas na verdade ele tinha matado os filhos. Ele pensava que quem estava dormindo ali eram os Pândavas. Assim se conta a história. E Duryodhana, então, tem uma morte, na visão dele, gloriosa, já que ele era o último, né, realmente tinha ganhado, vencido a guerra, né, na visão dele, no sentido que ele sente, que ele tem, né, ele ainda, né, tem como produzido o Dharma, né, o certo, fez tudo que tinha que ser feito e despede então ali do processo do corpo, e, né, se vai, né, no caso, com esse sentido. Ele saiu com o sentimento de vitória, né, sentimento justamente coloca-se então nesse momento falando: olha como vocês é isso, aquilo outro, e fala todos os processos dele ainda como sendo o Dharma, né, o certo. E então, né, parte e assim então se, né, termina logicamente que o Ashwatthama vai ser morto nessa história aí, né, que os Pandavas vão à caça dele, mas não tem mais justamente os seus sucessores, né? E assim era para terminar a história, né? Se não fosse um último detalhe, que eu vou só deixar para o próximo para me lembrar os nomes, né, de quem está envolvido aqui nesse último detalhe.